Há um tempo atrás aqui no canal, eu contei para vocês a história de Robin Brainrot, sobre dois amigos que se envolveram em grandes confusões e o jogo acabou sendo criado. Tem um tempo que eu postei esse vídeo. Porém, recentemente na internet surgiu uma outra história de como surgiu o grande criador de Robin Brainrot, o Sammy. E eu já aviso para vocês que a história do Sammy é uma história muito triste, de superação que talvez te faça chorar. Bom, sem mais enrolação, vamos conhecer a história por trás do Sammy, o criador de Robin Brainrot. Vamos começar falando sobre um garoto que se chamava Sam. Percebeu a semelhança nos nomes? Provavelmente sim, né? O Sam, nessa época, tinha apenas 9 anos de idade e morava no interior, ou seja, naquelas cidades que são mais rurais, tem muitas árvores, mais natureza. Inclusive, se você que tá me assistindo é do interior, já vai falando o nome da sua cidade aqui nos comentários, vou ficar de olho, hein? O Sam tinha um hobby muito interessante, ele amava colecionar insetos. O que ele fazia? Se ele estivesse andando no quintal, por exemplo, e encontrasse um insetinho morto, uma borboleta, por exemplo, ele guardava essa borboleta dentro de um pote e ficava colecionando insetos diferentes. Era um hobby totalmente inofensivo, até porque não eram animais maiores, eram apenas insetinhos. Porém, isso não era nada bem visto pelos pais de Sam, que falavam que essa atitude dele era nojenta. Sam tentou falar várias vezes que ele era uma pessoa normal, que ele era uma criança tranquila e que ele não iria fazer mal pra ninguém, mas os pais de Sam nunca aceitaram esse hobby dele. Se passaram então mais 4 anos. Sam já não tinha mais 9, tinha 13 anos de idade àquela altura e, pasme, ele ainda tinha o mesmo hobby de colecionar insetos. Porém, era escondido dos pais dele, pois eles não queriam mais nenhum inseto naquela casa. O pai de Sam, então, tentou fazer o seguinte: já que ele não queria mais que o Sam tivesse esse hobby, ele decidiu comprar um computador para o Sam e falou do jogo Roblox. Naquela época, o Sam ainda não conhecia o Roblox, não sabia exatamente como funcionava. E o pai dele, que entendia um pouco mais, explicou como funcionava tudo. E naquele momento, o Sam começou a jogar Roblox, mesmo que fosse forçado pelo seu pai. A gente tá falando de uma época mais antiga do Roblox. Então o Sam jogou jogos como o jogo do Barry, o Adopt Me, o jogo do Ben e outros jogos antigos e clássicos daquela época. Porém, sempre que o Sam jogava, ele ainda separava um tempinho do dia dele para poder caçar insetos escondido dos pais. O Sam então tava andando um dia pela floresta, né? Uma florestinha que tinha perto da casa dele, né? Já que ele morava no interior. E ele encontrou um besouro morto. Porém, era um besouro muito bonito, um besouro meio dourado. Era realmente um inseto muito raro. Ele achou aquilo super legal e decidiu levar para casa, claro, escondido, né? E já que agora ele tava caçando insetos e jogando Roblox ao mesmo tempo, ele finalmente começou a ter ideia de tipo, cara, e se eu começar a criar o meu próprio jogo de Roblox? Criar um jogo onde você possa caçar insetos ou caçar outros tipos de criaturas? Tá começando a entender? Você que tá assistindo o vídeo, você tá começando a ver aonde ele quer chegar? Bom, vamos continuar, né? Então ele tentou criar o primeiro jogo dele, que se chamava Capture o Inseto. Eu não tenho imagens desse jogo pra mostrar, esse jogo flopou. E era basicamente um jogo de você tentar caçar insetos, exatamente o que ele fazia na vida real, né? Mas não deu muito certo não, o pessoal não tá muito interessado em inseto, né? Mas ele não tava nem aí, tudo que ele queria era manter o seu hobby de caçar insetos e, claro, jogar Roblox de vez em quando. Porém, tudo mudou e tudo mudou de verdade em uma bela manhã de quinta-feira, quando o pai de Sam, abrindo o armário dele, descobriu os insetos que ele estava colecionando. O pai dele então fez a descoberta que durante anos o Sam escondeu esse hobby deles. Ele mentiu falando que já tinha parado, mas não havia parado não. E infelizmente o pai de Sam ficou tão bravo, mas tão bravo, que começou a bater muito nele. Sim, o Sam acabou apanhando do próprio pai por conta do seu hobby de jogar insetos. Jogar e pegar, né, claro. Sam então ficou profundamente magoado com tudo que aconteceu. Ele estava profundamente machucado e cogitou parar de jogar Roblox pra sempre. E claro, parar de caçar insetos. Ele ficou tão magoado com toda a situação que decidiu até mesmo excluir o Roblox e excluir o game Capture o Inseto que ele tinha feito.
O Sam infelizmente acabou virando uma criança meio perturbada, graças a ele ter apanhado. Ele infelizmente começou a não conversar com seus amigos na escola, virou uma criança um pouquinho mais, vamos dizer assim, antissocial, começou a ter menos amigos. Em geral era uma criança muito isolada e problemática, tudo por culpa dos traumas de acabar apanhando do pai. E as crianças também já sabiam que ele capturava insetos, então só piorava a situação, ele já era considerado meio que um esquisitão. E sabe essa roupa da skin original do Sam no Robin Brainrot? Ele usava uma roupa parecida na vida real, meio vermelha, e não era muito bem vista. Em geral, o Sam virou uma criança esquisita, porém com o passar do tempo ele foi tentando começar a voltar com seus hobbies. Ele instalou o Roblox de novo e voltou a procurar insetos. Dessa vez, ao invés de esconder os insetos em casa, ele apenas escondia no quintal, um lugar que era mais plausível de se encontrar insetos, né? E até que aos poucos foi melhorando, até que o Sam encontrou uma aranha. Só que dessa vez, não era uma aranha morta, e sim uma aranha viva. Era a primeira vez que ele viu uma aranha viva na frente dele. Geralmente as aranhas que ele encontrava já estavam mortas há um bom tempo. E bom, pode parecer bizarro, mas o Sam sentiu que aquela aranha não queria fazer mal pra ele, já que ela não atacou ele em nenhum momento, e ele acabou fazendo uma amizade com aquela aranha. A aranha então se tornou seu pet. Ele e a aranha fizeram uma boa amizade. Todos os dias que ele ia no quintal, ela estava por lá. Ele começou a levar comidinhas pra ela e eles começaram a criar uma grande amizade. Porém, daquele jeito que vocês imaginam, ele não podia contar para o seu pai de jeito nenhum. Bom, a amizade deles continuou por um bom tempo, por vários e vários meses, até que tudo começou a dar errado. Em um sábado de manhã, Sam acordou cedo empolgado para poder alimentar a sua aranha novamente. Porém, o seu pai, já desconfiado, começou a vigiar ele. E ele viu o Sam dando algo de comer para uma aranha. E naquele momento ele ficou enfurecido de novo, falando que a aranha era um bicho asqueroso, que ele não deveria fazer isso nunca. O Sam, então, pela primeira vez, decidiu confrontar o seu pai. Ao invés de ele só aceitar calado, ele gritou de novo contra o pai, falando que o pai era uma pessoa injusta, uma pessoa brava e uma pessoa cruel. E isso deixou, obviamente, o pai dele ainda mais enfurecido, porém enfurecido até demais. Infelizmente, eu posso dizer que uma tragédia aconteceu. O pai de Sam ficou tão irritado que ele foi até o quintal e matou a aranhazinha dele, deixando ele profundamente triste, chorando muito. O pai disse que aquilo era para o Sam aprender a ter hábitos normais e não ficar adotando aranhas. Pra piorar, o Sam começou a apanhar de novo. O pai dele estava sendo extremamente cruel e batendo nele, porém um acidente aconteceu. Enquanto o pai dele estava batendo em Sam, acidentalmente o pai esbarrou numa estante que caiu em cima de Sam. E quando isso aconteceu, foi direto no olho dele, um dos olhos para ser mais exato. Sam então começou a sangrar bastante e teve que ser levado ao hospital. O pai começou a se sentir culpado, achando que talvez o Sam pudesse morrer. Porém, os médicos deram logo a notícia que Sam estava bem e que estava vivo. Entretanto, ele tinha perdido um dos olhos. Exatamente, a estante caiu bem em cima de um dos olhos dele e ele perdeu aquele olho. Sam, então, sem um dos olhos dele, falou que nunca mais iria conversar com o pai dele. O pai dele, muito culpado, acabou se mudando de casa e Sam começou a morar apenas com sua mãe. Ele voltou a jogar Roblox e decidiu fazer uma homenagem à sua velha amiga. Criou uma nova skin e na skin dele ele botou uma aranha no lugar do olho que ele já não tinha mais, para homenagear a sua amiguinha que na cabeça dele ainda estava junto com ele, mesmo que espiritualmente. Sam então percebeu que os Brainrots estavam em alta até aquela altura. Já haviam se passado alguns anos e ele estava muito experiente em programação. Ele então decidiu pegar essa ideia de capturar insetos, mas botar Brainrots no lugar. E depois de um tempo ele adicionou uma dinâmica de você poder roubar um dos outros, surgindo assim o Roube o Brainrot. O Roube o Brainrot é nada mais nada menos do que uma adaptação da infância de Sam. Dentro do Roube o Brainrot, ele poderia finalmente fazer as coisas que ele tanto ama, sem se preocupar com os pais. Enquanto ele tá jogando e fazendo os admin-abuses dele, ele ainda está na companhia de sua velha amiga, a aranhazinha que fica no olho dele. Eu quero saber se você acredita nessa história do Sam e o que você aprendeu com ela. Bota aqui nos comentários.